Olá, galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Sou Yasmine, residente do programa Residência Pedagógica. Já enviei um vídeo para vocês já conhecem minha carinha. E assim, hoje a gente vai estudar, né, relembrar alguns conceitos da ortografia, o que é ortografia, alguns acordos ortográficos. A gente vai ficar com o conteúdo que concerne a parte da linguística, né, da gramática. Desde já, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um encontro. Nós vamos começar as nossas aulas retomando os conceitos, né, de alguns conteúdos do primeiro ano, não todos, mas alguns, só para a nossa memória ficar um pouco mais fresca e assim a gente poder dar continuidade ao nosso processo de adentrar aos conceitos, né, aos conteúdos do terceiro ano do ensino médio. Bem, de antemão, quero deixar algumas dicas para vocês com relação à ortografia, né? Como melhorar a ortografia? Bem, uma das melhores formas que a gente tem de melhorar a ortografia é através da leitura, porque conforme a gente vai lendo, a gente vai memorizando a sequência das letras, né? Agora sim. A gente está muito condicionado hoje em dia à escrita das redes sociais, né? Com esse avanço tecnológico, a gente usa muito os aplicativos de redes sociais e a gente vê que a maioria, né, das pessoas nas redes sociais, elas comem as letras, né? Por exemplo, a palavra você. Muitas pessoas escrevem só VC, outras pessoas escrevem EC, e a gente compreende, mas que se a gente se vicia nessa forma de escrita, se a gente não procura melhorar, não procura também usar a ortografia dentro da gramática normativa, né, estabelecida, né, as regras estabelecidas pela gramática normativa, a gente acaba se perdendo e em momentos como Enem, que a gente vai fazer a redação, a gente acaba esquecendo como se escreve palavras simples. E esse é um problema muito grave, porque infelizmente, quando a gente está fazendo o Enem, a gente não tem acesso a um dicionário, não tem acesso ao Google para pesquisar, né? Porque a gente está muito condicionado também a pesquisar no Google. Eu faço isso, acredito que vocês também façam isso, mas que nem sempre a gente tem que ir no Google ou no dicionário pesquisar aquela palavra, porque tem conceitos que são básicos, que dá para memorizar, a gente não consegue memorizar tudo, mas uma parte a gente consegue, e com isso facilitar bastante na hora que a gente não tiver acesso ao dicionário, ao Google. Com a leitura, a gente acaba memorizando, né? Essas regrinhas, e é muito importante a leitura nesse quesito. Bem, vamos lá nossa aula, né? Que é ortografia, né? Ortografia é o conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa para a grafia correta das palavras e o uso de acentos, da crase e dos sinais de pontuação. A ortografia vem do grego orto, que quer dizer correto, e grafo, por sua vez, que significa escrita. Ela se insere na fonologia, no estudo dos fonemas, e junto com a morfologia e a sintaxe, são as partes que compõem a gramática. Está relacionada aos critérios ligados à origem das palavras, etimológicos, né? E a escrita é possível graças aos sinais gráficos ordenados que transcrevem os sons da linguagem. E na nossa cultura, esses sinais são as letras, cujo conjunto é chamado de alfabeto. Eu vou tentar aumentar um pouco aqui, porque eu não. Ah, eu tenho como dar zoom, desculpa. Eu estou também tentando me adaptar aqui a esse novo modelo de ensino, né, que é através do distanciamento social, e aí a gente vai meio que se perdendo às vezes. Mas, enfim, vamos dar continuidade.
Ortografia e suas regras. Vamos para alguns conceitos, né? Algumas regras. O emprego de S ou Z. O S é utilizado nas seguintes situações: nos adjetivos terminados pelos sufixos oso e osa, que indicam grande quantidade, estado ou circunstância. Exemplo: bondoso, oleoso, delicioso, gelatinosa. Nos sufixos es e esa e isa, que indicam origem, estado social, profissão, título. Por exemplo, marquês, francesa, poetisa, português. Depois de ditongos, coisa, maisena, lousa, pouso, causa. Na conjugação dos verbos por e querer e seus compostos, pôs, puser, quis, quiseram. Nas palavras derivadas de palavras grafada com S, analisar, analisado, derivadas de pesquisado, pesquisei, derivadas de pesquisa. Acho que teve um errinho aqui. Aqui, não sei se dá para vocês verem. Aqui teve um errinho, né? Nas palavras derivadas de palavras grafadas com S, né? Analisar, analisado, que são derivadas de análise. Pesquisado, pesquisei, derivadas de pesquisa. Não se preocupem, desde já peço desculpa, mas eu vou corrigir esse pequeno errinho aqui para vocês, para quando eu enviar o PDF não estar com nenhum erro, ok? Vamos dar continuidade. Ainda sobre o emprego de S ou Z, o Z, por sua vez, é utilizado nas seguintes situações: nos sufixos es, esa, que formam substantivos abstratos a partir de adjetivos, né? Por exemplo, rigidez, que é derivada de rígido, riqueza, derivada de rico. No sufixo isar, que forma verbo, atualizar, batizar, hospitalizar. Nas palavras derivadas de palavra grafada com Z, cruzeiro, cruzada, derivadas de cruz, deslizar, deslizante, derivadas de deslize. Emprego de X ou CH. O X é utilizado nas seguintes situações: depois dos ditongos, exemplo, caixa, deixa, peixe e trouxa, e etc. Nas palavras que se iniciam por ME, mexer, mexido, mexicano, mexilhão, exceções para mexa e seus derivados. Nas palavras de origem indígena ou africana, xará, chavante, xingar, xangô. Nas palavras que se iniciam por EN, enxofre, enxada, enxame, enxugar. E aqui temos mais uma exceção, né? Temos mais algumas exceções. Encher é com CH, encharcar com CH, enchumaçar também com CH e seus derivados. Emprego de G ou J. O G é utilizado nas seguintes situações: nas palavras que terminam em ágio, égio, ígio, ógio e úgio, por exemplo, presságio, prestígio, litígio, relógio, refúgio e etc. Nas palavras que terminam em GEM, né, por exemplo, alavancagem, garagem, fuligem, viagem e etc. O J, por sua vez, é utilizado nas seguintes situações: nas palavras de origem indígena, por exemplo, pajé, jerimum, canjica e etc. E nas palavras de origem africana, jabá, giló, jagunço e etc. Bem, gente, se vocês tiverem alguma dúvida até aqui, vão anotando as suas dúvidas, ok? Que depois vocês podem passar para a gente retomar algum desses pontos que foram dados até agora.
Bem, e dentro, né, da ortografia, dos conceitos sobre ortografia, nós temos os parônimos e homônimos. Os parônimos, são palavras parecidas na grafia ou na pronúncia, e os homônimos, palavras que têm a mesma pronúncia. Bem, há diferentes formas de escrita que existem, ou seja, que são aceitas, mas cujo significado é diferente. Assim, estamos diante de palavras parônimas, quando as palavras são semelhantes na grafia ou na pronúncia, mas têm significados diferentes. Por exemplo, cavaleiro, que vem de cavalo, cavalheiro, que vem de educado. Comprimento, tamanho. Aqui também podemos observar mais um errinho, gente. Peço desculpa mais uma vez, eu vou corrigir isso. Comprimento, que vem de tamanho, e cumprimento, de cumprir ou cumprimentar. Descrição, descrever. Descrição, de discreto. Por outro lado, podemos estar diante de palavras homônimas quando as palavras têm a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Por exemplo, acender, né, por fogo. Ascender, subir, né? Aqui a gente vê a diferença na escrita também. Aqui o ascender de subir, ele tem um S antes do C, e o acender de fogo não possui o S. Extrato, camada com S, e extrato com X, que significa o que se extrai de alguma coisa. Cela com C, que é um cômodo pequeno, cela com S, que é aquela cela de pôr em cavalo. Cheque com CH, que é meio de pagamento, e cheque com X, que vem do xadrez. Taxar com CH, atribui a defeito, né? Atribuir algum defeito a alguma coisa, e taxar com X, que significa fixar, fixar taxa. Bem, gente, a partir de agora eu não vou ler todos os exemplos para a gente não deixar o vídeo, né? Para o vídeo não ficar muito comprido, muito grande. Então, vocês vão ter acesso a isso depois, a esses slides. Então, a gente vai ler só um exemplo, tá bom? Bem, continuando. Palavras e expressões que suscitam dúvidas ortográficas, né? As que, além das situações mencionadas acima, né, anteriormente, na verdade, e os casos de acentuação e pontuação, há uma série de palavras e expressões que oferecem dificuldades. Por exemplo, a com H-A e acento agudo, que emprega-se em relação a tempo passado e tem o sentido de faz, né? Forma do verbo haver. Por exemplo, moro no interior há 20 anos. Se a gente troca e acrescenta o faz, moro no interior faz 20 anos. A sem acento, sem o H. Emprega-se em relação a tempo futuro ou a uma distância. Ela chegou ao local da prova a 5 minutos do fechamento do portão. Acerca de, sobre, a respeito de. Exemplo, o texto fala acerca, sobre solidariedade. Acerca de, separado. A uma distância aproximada de. Estou a cerca de 2 quilômetros da sua casa. Acerca de, com H, faz aproximadamente. Está desaparecido há cerca de 3 semanas, né? Por exemplo, ele está desaparecido aproximadamente 3 semanas. Continuando, ao encontro de, a favor, para junto de. Nosso serviço vai ao encontro de seus objetivos. De encontro a, contra. A atuação da concorrência vai de encontro aos seus objetivos. Mas, porém, entretanto,
Chegou tarde, mas não estava cansado. E mais em maior quantidade ou maior intensidade, o contrário de menos, preferencialmente. Ideia de cessação ou limite. Em frases negativas, por exemplo, estou mais feliz hoje do que ontem. Ao invés de, ao contrário de, molhou o chão, mas ainda ao invés de secá-lo. Em vez de, em lugar de, tomou água em vez de suco. Onde emprega-se em relação a situações locativas estáticas. Onde você está? Aonde emprega-se em relação a situação locativas, dinâmicas, com ideia de movimento e tem o sentido de para onde. Aonde você vai? Aonde você vai? Afim, que afim junto, que tem afinidade ou semelhança, temos sentimentos afins. Afim separado, com finalidade para. Ele veio a fim de ajudar. Ele veio com a finalidade de ajudar. Se não, separado, caso não. Viajarei se não chover. Se não juntos. Caso contrário, a não ser. Exemplo, vá, senão eu vou. Agora vamos aos empregos dos porquês. Porquê junto sem acento. Em explicação ou indicações de causa, com o sentido de em razão de, uma vez que, pois, ou em perguntas para cujas respostas se tem uma hipótese. Exemplo, ele não veio porque choveu. Você não veio ontem porque choveu? Porque junto com acento tem o sentido de motivo, razão. Por exemplo, entendo o porquê de seu nervosismo. Porquê separado e sem acento, com sentido de motivo pelo qual. Exemplo, quero explicar por que estou nervoso. Porquê separado e com acento. Tem o mesmo emprego de porquê separado, né? Por motivo pelo qual, porém em final de frases. Você não veio por quê? Você está nervoso por quê? Enfim, galerinha, essa foi nossa aula de hoje. Vocês podem voltar esse vídeo quantas vezes, reassistir esse vídeo quantas vezes acharem necessário. Como eu falei anteriormente, eu vou disponibilizar esse slide, né, em forma de PDF para vocês. Peço mais uma vez desculpas pelos erros de digitação. Infelizmente, a gente vai digitando às pressas. Eu voltei, eu olhei olhei diversas vezes o slide, não consegui identificar alguns erros que estão presentes agora. Eu fiz alguns ajustes também, mas enfim, eu vou fazer as devidas correções e enviarei para vocês, tá ok? Se tiverem dúvida, pode mandar mensagem, pode avisar, né, a professora Manuela, que a gente vai estar respondendo vocês, tá ok? Se quiserem que a gente retome algum ponto também, pode mandar mensagem, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês, se cuidem e até a próxima!